Hoje nós vamos meditar no Salmo 23, um salmo muito conhecido por todos, mas você precisa entender primeiro a mensagem que ele passa, porque ele é muito profundo. Então, nós estamos vendo esses três salmos que falam a respeito do Senhor Jesus, né? Eles são proféticos. Naquele tempo, hoje, ele faz todo sentido, uma vez que nós temos o Novo Testamento. E aí, o Bispo Macedo ele começa dizendo assim: este salmo é um dos mais lindos e belos textos sagrados. Expressa o precioso cuidado do Senhor para com seus filhos. A figura do pastor com as ovelhas mostra a plenitude desse relacionamento. A ovelha é o animal mais incapaz de cuidar de si próprio, pois é ingênua e indefesa. Ela tem pouca visão e facilmente se coloca em perigo. Por isso precisa do cuidado do pastor. Ele com o cajado, a livra do abismo e dos predadores. O pastor guia, protege, alimenta, orienta, tosquia e cuida das ovelhas com todo empenho. Como agradecimento, elas o amam, lhe obedecem e o seguem. Então, esse relacionamento entre Deus e os homens, ele é comparado com o pastor e as ovelhas. É verdade, o ser humano, ele não consegue enxergar o perigo diante dele. O Deus sim. Isso se vê também, por exemplo, entre pais e filhos. Se você tem um filho pequeno, você vê que ele está prestes a fazer uma coisa inconsequente, sem observar o perigo a qual ele vai correr. Então você o salva. Por exemplo, uma criança solta na rua é um perigo. Ela não sabe discernir o perigo que há em atravessar a rua de um lado para o outro. Então, você tem o cuidado de dizer para ela que ela não pode atravessar a rua e que ela tem que segurar em suas mãos e que ela tem que passar no lugar certo. Então, esse cuidado Deus tem conosco. Nós não conseguimos ver o perigo que está lá na frente. Num relacionamento, num trabalho, num lugar, numa coisa, num objetivo, num plano, num projeto que nós temos e que estamos nos encaminhando para ele. Hoje nós não vemos o perigo que ele representa para nós. Lá na frente, nós vamos entender melhor. Então, hoje nós vamos meditar nesse salmo belíssimo, o Salmo 23, inspiradíssimo, né? E aí, o próprio rei Davi começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o comentário do Bispo Macedo diz assim: Deus, como pastor, dedica cuidado pessoal às suas ovelhas. Por isso elas desfrutam da paz e segurança. Mas ele não age dessa forma com todos, e sim com aqueles que se submetem à sua palavra. Os demais andam errantes porque, ao rejeitá-lo como seu pastor, perdem as vantagens do seu cuidado. Estes, por mais que se esforcem, nunca terão suas necessidades supridas plenamente, pois não possuem acesso ao aprisco da vida abundante. Há uma grande diferença entre a ovelha e o bode, né? As cabras. Por quê? Porque a ovelha é um animal dócil, ela não dá cabeçada, ela não agride a quem quer que seja. É um animal dócil e indefeso por completo. Ele é capaz de morrer em silêncio, ninguém saber que ele morreu. A cabra não. As cabras, os bodes, eles são agressivos, eles dão cabeçada quando eles estão com raiva, eles não obedecem, eles não ouvem, eles seguem o caminho que eles querem seguir, eles sobem em árvores, e é uma confusão com eles. Então, Deus, ele é pastor daqueles que lhe obedecem, ele é pastor de ovelhas. Então, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é porque naquele tempo, o pastor ele era obrigado a sair e às vezes até andar bastante quilômetros com as suas ovelhas, com o seu rebanho, para achar um pasto que pudesse dar alimento a eles. Então, muitas das vezes o pastor de ovelhas, ele não era uma profissão bem considerada, né? Era uma profissão menos importante. Era necessária, mas menos importante. Então, ele tinha que andar muito, era um trabalho muito árduo, muito difícil. À noite, ele dorme, mas o sono tem que ser leve, porque ele tem que estar atento
Se vir um animal feroz, ele tem que tentar salvar aquele rebanho, porque vai perder. Se ele perder um animal, está perdendo dinheiro. Normalmente, os pastores das ovelhas, principalmente no período frio, e Israel é muito frio mesmo, então ele procurava cavernas. Então ele levava as suas ovelhas para dentro das cavernas. Então ele fechava as cavernas, né, para que as ovelhas não saíssem dela, e ele ficava na obrigação, por exemplo, de durante o dia ele sair para buscar água, ele saía para buscar o alimento e trazia para dentro da caverna. Então, o sentido de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará é exatamente esse. Que Deus, Ele nos guarda e vai suprir todas as nossas necessidades. Se há alguma coisa que eu não tenho agora, é porque eu não preciso dela. Se eu tenho esse entendimento, eu não ando ansioso por coisa alguma. Eu vou andar confiante no Deus que está cuidando de mim, que está me guardando. Então, por isso que o Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensinou na oração, ele fala o pão nosso de cada dia. Quer dizer, Deus nos dá o pão nosso de cada dia, ele supre a necessidade de cada dia. Por isso que você não tem que estar preocupado com amanhã. Os problemas virão, situações difíceis virão, momentos de dificuldades vão aparecer, mas mantenha confiante que aquele a quem você está servindo não vai deixar faltar nada. O 2. Deleitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, aqui o pastor continua, né? Quando tem verdes pastos, ele leva esse rebanho para o verde pasto. Então, ele nem tem que estar preocupado onde está, e nem preocupado se o pastor está guiando ele para o lugar certo. Ele sabe que vai chegar no lugar que tem que chegar. Guia-me mansamente às águas, quer dizer, nunca vai faltar água. Nenhuma necessidade vai faltar, nem no tempo ruim, nem no tempo bom. Deitar-me faz, as ovelhas são saciadas nos pastos verdejantes, com plenitude de vida em todos os sentidos. O pastor oferece aquilo que suas ovelhas precisam para revigorá-la e deixá-la em completa satisfação. Mas o maior tesouro que essa ovelha pode ter é o privilégio de ser contada neste rebanho e a certeza de que jamais será desamparada. De fato, né? O maior privilégio que nós temos é ter sido chamado e nós termos dado os ouvidos a esse chamado. E aí ele diz no 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, quando eu medito na palavra de Deus, a palavra de Deus para dentro de mim é um refrigério, quer dizer, traz uma paz, sacia minha sede. Então, guia-me pelas veredas da justiça, porque é o seguinte, quando você medita na palavra de Deus, e como nós estamos meditando nos Salmos, você pode observar que a cada salmo nos ensina uma coisa preciosa, a não mentir, não adulterar, fugir do mal, não sentar na roda dos escarnecedores. Quer dizer, os salmos e toda a palavra de Deus, ela vai mostrando como deve ser o comportamento de alguém que quer agradar a Deus. Então, uma vez que eu me oriento através dela, eu estou me guiando pela justiça e pelo amor do seu nome. No 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quer dizer, todos nós vamos enfrentar momentos de dificuldades, situações de perdas de familiares, dor, a solidão, a tristeza. Todos nós vamos enfrentar dias difíceis, que nada mais é que o andar pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte nada mais é que um lugar estreito, um caminho, em que há uma ribanceira muito grande. As ovelhas andam ali tranquilamente, porque elas sabem que o pastor que está guiando elas não vai deixar elas caírem, e nem está levando elas para o precipício. Então, elas se guiam, se deixam guiar pelo seu pastor. É isso que você deve entender, é essa confiança que você deve ter em Deus, a confiança de que mesmo passando pelas lutas, pelo deserto, pelas perdas, você acredita que Deus está guiando você. Você sabe entender as perdas, os momentos de dificuldades, você é humilde para aprender, né? E aí ele fala, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Quer dizer, a certeza de que Deus está com você, não nos momentos bons apenas, mas também nos momentos maus, em toda situação. A tua vara e o teu cajado me consolam, porque ela olha para o cajado, ela olha para o pastor, então quer dizer, ela se guia por isso. No 5, aliás, o comentário, né?
do bispo. Diz assim: a presença do pastor não significa ausência de problemas, e sim a garantia de proteção, mesmo atravessando os lugares mais sombrios e perigosos, problemas e dificuldades. Suas ovelhas possuem vida, luz e coragem. Elas sabem que não precisam temer os dias difíceis da vida, pois o pastor caminha lado a lado com elas. Isto é, o Altíssimo direciona e ensina como seus filhos devem agir em cada situação. Diante disso, eles desfrutam de paz, pois sabem que cada passo rumo ao futuro passará primeiro pela sua aprovação. O 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí, o comentário do bispo diz: uma mesa. Mesmo tendo o Todo-Poderoso como pastor, as ovelhas sofrem afrontas, perseguições, mas ultrapassam tudo e vencem. Elas surgem vitoriosas, ungidas e alegres, como se participassem de um grande banquete na presença dos adversários. Essa promessa concedida aos filhos de Deus refere-se não apenas às vitórias durante a vida neste mundo, mas à maior de todas as conquistas, a salvação da alma. E eu compreendo também que o Senhor Jesus, naquele momento da cruz, ele estava numa decisão crucial para a vida do ser humano. Então, os demônios, Satanás estava ali rodeando a ele com todo o afinco para tentar fazer ele desistir daquela ideia, ou pelo menos cometer um pecado, um deslize, para que ele pudesse então continuar reinando neste mundo. Mas pelo fato do Senhor Jesus ter vencido na cruz, ele derrotou finalmente Satanás, colocou ele debaixo dos pés e assim também todos os seus demônios. E o resultado disso, né? Foi preparada uma mesa, né? O Senhor Jesus agora está assentado à destra de Deus, ao lado direito de Deus, e agora ele recebeu todo o poder, tanto nos céus como na terra. Por isso a nossa cabeça é ungida com o Espírito Santo, porque o óleo ele representa o Espírito Santo sobre aqueles que se entregam ao Senhor Jesus e que faz dele o seu pastor. O 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, a bondade e a misericórdia são coisas que hoje estão faltando na vida de muitas pessoas, que abandonaram a bondade, já não olham para o próximo, não tem misericórdia para com ninguém. As pessoas estão muito egoístas, elas centram todas as suas vontades nela e esquecem dos outros, né? E quando ele fala, habitarei na casa do Senhor longos dias, quer dizer, o prazer de todo servo é estar na casa de Deus, é estar servindo a Deus em sua casa. Às vezes nós encontramos pessoas preguiçosas, né? Para quererem ir para a casa de Deus, buscar a presença de Deus, principalmente nos dias em que isso é mais valorizado, a palavra e a busca. Normalmente as pessoas desvalorizam esses dias, desvalorizam ir à casa de Deus. Deveria ser um privilégio. E é para quem entende o valor que é ir na casa de Deus. Como diz lá no texto de Gênesis, Jacó, né? Ali é a casa de Deus, é a porta dos céus. Bom, esse é o Salmo 23. Eu quero que você ainda venha mastigar um pouquinho mais as palavras desse salmo, porque ele é muito profundo, ele é muito precioso. E creia no seguinte: se você tem Deus com você, ele é o Deus que está presente na sua vida e quer estar em todos os momentos, nos bons e nos maus. E nos maus, porque ele vai permitir que você passe por eles para tornar você mais forte e não deixar esquecer que você precisa depender dele. E aí vem a honra, porque sempre no final de uma grande luta vem a vitória, tá bom? Deus abençoe você, envie esse salmo para bastante gente, para que mais pessoas conheçam e sejam reveladas pelo Espírito Santo a se entregar para Jesus, tá bom? Fique bem.